Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Macaé, Aloísio Júnior, o doutor Aloísio, contando com a participação do jornalista Paulo Roberto Araújo, de O Globo. Prefeito, há cerca de 2 meses esteve nesse programa o prefeito de Itaboraí, Elio Cardoso. Ele tinha uma queixa muito grande. Ele dizia que Itaboraí estava vivendo um problema, enfim, uma corrida, enfim, de população, de trabalhadores do Brasil inteiro por conta da promessa de crescimento, a cidade estava sem infraestrutura e tal, e dizia que não tinha o concurso, não tinha uma parceria da Petrobras no enfrentamento das questões locais. Ele reclamou muito disso, até teve uma repercussão muito grande, porque, segundo ele, na semana seguinte ele foi chamado para uma reunião na Petrobras para discutir um pouco mais parcerias possíveis entre a empresa e o poder público municipal. Como é que é essa relação com a Petrobras de Macaé? A Petrobras é parceira da Prefeitura de Macaé. A Petrobras que traz, quer dizer, que tem um dano, tem um prejuízo social. Óbvio que há que se registrar o avanço econômico da cidade, o crescimento por conta da Petrobras. Mas também tem um outro lado, a moeda tem 2 faces. Tem, enfim, a questão ambiental, a questão social, o descontrole do crescimento populacional e urbano. Quer dizer, em que medida a Petrobras contribui para o enfrentamento dessas questões em parceria com a Prefeitura? Essa pergunta é fantástica. A Petrobras é uma grande parceira. Aliás, a Petrobras é uma grande parceira do país, da sociedade brasileira. Em Macaé isso não é diferente. Nós somos, assim, temos um respeito muito grande pela Petrobras. Toda a população de Macaé tem um orgulho muito grande pela Petrobras e da Petrobras. E ela tem sido uma grande parceira não só da cidade como do governo. Só para deixar assim bem pontuar, nós temos 3 gerentes sêniores da Petrobras que trabalham conosco. A Petrobras nos cedeu esses atores para que a gente possa ter uma gestão melhor, com mais celeridade, com um viés um pouco mais adequado para a urgência de uma cidade do petróleo. A Petrobras sempre está conosco em momentos de maior dificuldade. Hoje a gente tem um projeto muito interessante, que é o Movimento Brasil Competitivo, o Paulo deve conhecer, que é uma forma de você fazer da gestão pública algo mais exemplar, mais compatível com as necessidades. E a Petrobras é uma grande patrocinadora desse projeto. Então, em Macaé, a Petrobras é uma grande parceira, uma grande marca para Macaé. E todo macaense é orgulhoso da Petrobras. Então, eu não posso me queixar em momento nenhum da Petrobras. Acho que o problema, em momento nenhum, foi causado pela Petrobras, mas sim pela atividade do petróleo. A indústria do petróleo é uma indústria muito exigente por toda a sua produção, ela trabalha com alta tecnologia, como a gente falou no outro cenário, e isso traz dificuldades. Basta dizer que 50% da população de Macaé é a população de imigrantes, mas as pessoas buscam a cidade em busca de oportunidade. E aí o grande problema é o problema social, você qualificar a mão de obra, você ter habitação de qualidade para essas pessoas, você ter saneamento básico de qualidade, ter mobilidade urbana para toda essa demanda. Agora, a Petrobras nunca foi e nunca será um problema para o Macaé, muito pelo contrário, é motivo de orgulho. Prefeito, todos nós sabemos que o royalty do petróleo ele é uma compensação pelo dano que a atividade petrolífera causa à nossa região produtora de petróleo. E nós estamos às vésperas de uma eleição presidencial. E temos, entre os fortes candidatos, pelo menos um ou 2 que são declaradamente favoráveis à redistribuição dos royalties do petróleo. Sim. Se isso acontecer, como Macaé vai sobreviver? Macaé e os demais municípios da Umpetro, né? Eu tive a oportunidade de conviver com a discussão dos royalties. Foi a discussão mais inoportuna e mais assodada que o Congresso Nacional fez. Poucas pessoas hoje no Brasil têm condições de discutir a atividade do petróleo. Discutiu-se o royalties sem conhecer os royalties. Hoje, o que se faz nessa distribuição, sem contar com o pré-sal, que é uma grande riqueza, boa parte dela para a saúde, boa parte para a educação, mas isso trouxe um grande ônus para as cidades que vivem do petróleo, e vou deixar registrado mais uma vez. Só existem 2 cidades no Brasil hoje que sofrem diretamente o impacto do petróleo: Macaé e Rio das Ostras. Hoje Macaé e Rio das Ostras são cidades conurbadas, daí a duplicação do 106, essa dificuldade de mobilidade. As demais cidades, elas vivem a indústria do petróleo, mas na qualidade da percepção dos royalties, que vive o impacto direto. Em Macaé você vai encontrar a carga, tantas toneladas, você vai encontrar os navios, você vai encontrar um poço, você vai encontrar a necessidade de qualificação profissional. Então, quando você redistribui os royalties da forma que quer redistribuir ainda,
Você tira da cidade a oportunidade dela investir em infraestrutura, por exemplo. Quem vai investir na mobilidade? Quem vai fazer com que Macaé, de fato, possa suportar as 700 carretas que trafegam pela cidade? Como que você vai fazer, com que recurso você vai investir no saneamento básico? Com que recurso você vai ajudar o Estado na segurança pública? E tirar essa oportunidade através dos royalties, que são ferramentas de sustentabilidade, ferramentas para gerações futuras, você penaliza a cidade e penaliza a indústria do petróleo, porque o custo de produção da indústria do petróleo fica exorbitante. Você imagina uma população, uma indústria do petróleo hoje no Brasil, e isso é uma reflexão extremamente séria e oportuna, ter que conviver com estradas com asfalto inadequado, ter que conviver com um parque industrial não pavimentado, ter que conviver com saneamento básico inadequado, para o seu funcionário também, porque um funcionário bem assistido é uma empresa com boa produção. É preciso que a gente entenda que esse foi o grande equívoco, e aí a gente espera na presidente Dilma, que já se posicionou de forma categórica e assertiva, que isso de fato não prospere. É fundamental que essa ação que hoje reside no Supremo seja muito bem avaliada já a priori, para que os municípios produtores de petróleo não percam os royalties, porque isso vai ser o caos para as cidades, mas acima de tudo também para a indústria do petróleo. Lembrando que essa indústria é uma indústria globalizada, ela está no Brasil, mas ela pode estar no México, ela pode estar na Nigéria, ela pode estar nos Estados Unidos. Essa discussão tem que ser uma discussão extremamente madura. Prefeito, que tipo de esforço o senhor faz no âmbito municipal para qualificar a população de Macaé para ocupação dos cargos na indústria do petróleo? Porque às vezes acontece de alguns municípios brasileiros receberem impacto de investimentos econômicos importantes, mas não tem mão de obra qualificada. Na verdade, quem trabalha nessas indústrias são pessoas que vêm de outras partes do Brasil, de São Paulo e tal, e não o morador local. Quer dizer, o poder público, nesse caso, tem a obrigação de contribuir para qualificar a população local. Nesse sentido, que tipo de trabalho já realiza ou que tipo de projeto o senhor tem para Macaé? A gente tem uma parceria, na verdade, quando a gente assumiu a gestão de Macaé, a gente procurou a indústria do petróleo, nessa percepção que é uma indústria altamente qualificada, portanto, seus homens são homens altamente qualificados, seus gestores. A gente foi em busca também da academia, da universidade, foi em busca do FRJ e foi em busca do IFE. E no IFE a gente pegou um grande gestor e trouxe gestor para a nossa qualificação profissional. Então hoje a gente faz uma qualificação profissional junto à Secretaria de Trabalho e Renda, que não só qualifica como emprega. Por exemplo, a gente vai para a indústria, descobre a sua demanda e faz com que na própria indústria esse profissional seja formado. Então a gente já formou mais de 1.000 pessoas e mais de 1.000 pessoas estão empregadas hoje, fazendo com que esse cenário mude completamente. E isso não é só para o emprego não, isso diminui a questão da insegurança, da violência. Por exemplo, a gente hoje tem uma política de ocupação e pacificação em Macaé. Em bairros hoje a gente oferece um curso técnico à noite, onde as pessoas conseguem literalmente terem qualificação e emprego, que é fundamental. Não adianta certificar, é preciso que esse certificado seja aceito pelo mercado, porque caso contrário você gera um passivo. Eu te certifico, não te dou emprego, você acaba não solucionando essa demanda que fica reprimida. Então hoje o Macaé tem uma formação qualificada muito significativa e toda ela já sendo aproveitada pela indústria. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto com o prefeito de Macaé, Aloysio Júnior.